Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos reforçar um assunto muito importante: a diferença entre fato e opinião. Vem comigo! Bonitos, exatamente amanhã, dia 5 de setembro, celebramos uma das datas mais importantes para o nosso Amazonas, a elevação do Amazonas à categoria de província. Mas o que isso significa, professora? Estudantes, a partir desta data, em 1850, o Amazonas deixou de fazer parte do território do Grão-Pará. E o que isso significa? Que o Amazonas se tornou um estado independente, podendo criar suas leis, tomar decisões e também abrir os portos para os navios estrangeiros, fazendo desenvolver assim o nosso comércio e o nosso estado. Desde esse dia, a data é celebrada anualmente com várias homenagens, desfiles e outros eventos públicos que resgatam esse acontecimento. E como nós sabemos de todas essas informações? É através dos gêneros textuais, que podem explorar somente o fato ou podem destacar a opinião sobre o fato. Diferença essa que estudaremos hoje. Então, ajustem as mochilas que a aula já começou. Venham comigo! Bonitos, antes de conseguirmos identificar os elementos específicos de um fato e uma opinião, precisamos entender o que é cada um. Para isso, precisamos usar um exemplo bem prático. Mas qual será? Olha, professora, essa nova camisa que eu ganhei da Super Ensino. Ela vai servir para gravar as novas aulas do Sexto Tempo. Ela é de algodão, tem esse bordado novo, com a nova logo da Super Ensino. Que bacana, professor! E você sabia que acabou de nos dar um grande exemplo? Isso mesmo, bonitos! O texto é cheio de fatos. Sabe por que isso é verdade? Ele apresentou apenas informações reais sobre a roupa, descrevendo suas características e explicando a sua utilidade. Legal, professora. Sabe, eu achei essa roupa incrível. Adorei a cor, tem um destaque com o fundo do estúdio. Eu creio que as aulas assim serão as melhores. Com certeza, professor, e sabe mais de uma coisa? Você acaba de nos dar outro exemplo agora de opinião. Bonitos, dessa vez o professor apresentou a sua opinião pessoal sobre a roupa e sobre a qualidade das aulas. Ou seja, ele construiu um texto que possui uma opinião. Desse modo, bonitos, podemos dizer que fato é algo que aconteceu com certeza e ou que pode ser comprovado. Opinião é uma crítica, avaliação pessoal positiva ou negativa sobre algo. Lembrando que um texto pode apresentar apenas fatos ou pode apresentar opiniões ou sugestões sobre esses fatos. Agora, estudantes, vamos passar para os gêneros textuais e ver como essa diferença entre fato e opinião pode ser percebida. Bonitos, já que estávamos falando sobre o dia em que o Amazonas se tornou um estado, fiquei pensando em possíveis exemplos que pudéssemos usar para tratar sobre fato e opinião. Encontrei dois textos, sendo que um deles está bem aqui, um cartaz informativo. Vamos ler o que ele diz? Acompanhe comigo. Desfile cívico das escolas municipais. Dia 4 de setembro, às 8 horas. Concentração Avenida Brasil, Compensa. Venha fazer parte desse momento importante para o nosso estado. Estudantes, esses desfiles escolares, muito comuns nessa época do ano, são experiências sensacionais. Se vocês nunca foram ou participaram, eu super recomendo. E esses cartazes nos ajudam a saber todas as informações importantes para não perder essas oportunidades. Isso destaca a importância do cartaz. Bonitos, já vimos esse gênero em outras aulas,
Mas é bom lembrar que o cartaz é um gênero textual utilizado para trazer informações sobre um determinado evento, atividade, serviço ou mensagem, combinando linguagem verbal, texto escrito, e não verbal, imagens, gráficos, cores. Elementos que são escolhidos de acordo com a intenção do autor. Sabendo disso e observando o nosso exemplo, podemos dizer que ele apresenta fatos ou uma opinião? Vejam que esse cartaz destaca apenas fatos relacionados ao desfile cívico, sem apresentar qualquer crítica ou sugestão no texto. E quais são os elementos que podem indicar isso, professora? Vejamos os principais. Dia em que ocorreu o desfile, 4 de setembro. Local, Avenida Brasil, no bairro Compensa. Quem está participando? Escolas municipais. Objetivo, celebrar uma data importante para o Amazonas. Bonitos, todas essas informações estão ligadas ao evento, ou seja, ao que realmente ocorreu, sem uma visão pessoal ou qualquer interpretação do autor sobre os fatos ligados ao desfile, servindo para manter as pessoas informadas sobre esse fato. Ah, bonitos, outro texto que eu consegui, achei enquanto estava vendo as postagens sobre o desfile. Um dos usuários fez a postagem de um texto que pode nos ajudar na aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Ah, encontrei! Vamos ler juntos? Acompanhem comigo! Participei do desfile cívico hoje na Avenida Brasil. Várias escolas, inclusive a fanfarra de uma delas, participou da solenidade. Achei um evento fantástico, com ótima organização. Apenas penso que no ano que vem podem pensar na produção de fardas que representem cada escola ou bairro, o que acredito deixaria tudo melhor. E aí, bonitos, não falei para vocês que esses desfiles são uma ótima experiência? O texto que acabamos de ler é do gênero textual postagem, muito comum em redes sociais, blogs e aplicativos de mensagens, em que as pessoas compartilham experiências ou sua visão sobre alguma situação relevante. No caso da nossa postagem, percebam que o fato está presente, o desfile cívico que ocorreu naquele dia na Avenida Brasil. Mas agora, diferente do cartaz informativo, temos uma avaliação pessoal do autor sobre o evento, ou seja, a sua opinião sobre o fato. Alguns elementos podem nos ajudar a identificar isso. São eles: verbos em primeira pessoa, ou seja, uso do eu. Participei, achei, penso, acredito. Uso de palavras para destacar qualidades, adjetivos e advérbios. Fantástico, ótimo, melhor. E ainda uma sugestão de mudança no evento, a produção de fardas para representar escolas ou bairros. Bonitos, todos esses elementos são marcas de pessoalidade, ou seja, marcas da presença do autor e de sua crítica positiva sobre o evento. Isso é comum em textos com uma opinião, então é muito importante ficar atento a esses detalhes, que vão ser fundamentais para diferenciar fato e opinião em textos de qualquer esfera. Bonitos, chegamos ao fim da nossa exploração pelo universo da língua portuguesa, entendendo como funciona a diferença entre fato e opinião. Lembre-se dos elementos presentes nos gêneros textuais que podemos usar para diferenciar o acontecimento real da opinião sobre esse acontecimento. Além de tudo isso, exploramos o significado dessa data importante para o nosso estado. Serve para nos lembrar da importância de valorizar nossas riquezas naturais, culturais e sociais. Para lembrar que a partir dessa data, 5 de setembro, tudo isso passou a ser nosso, passou a ser Estado, passou a ser Amazonas. E viva a nossa conquista! Agora que vocês já sabem diferenciar fato de opinião, chegou a hora de testar os conhecimentos com uma questão modelo. Bora lá! Leia o texto abaixo e responda a questão. Marinha do Brasil realizará desfile naval
em frente à Orla de Manaus. Como parte das comemorações da Semana da Pátria, a Marinha do Brasil, por meio do comando do 9º Distrito Naval, realizará um desfile naval em frente à Orla de Manaus, no centro, nesta quinta-feira, 5 de setembro, a partir das 10h30. 6 navios brasileiros subordinados ao comando da Flotilha do Amazonas participarão do desfile naval. São eles o navio Patrulha Fluvial NPA Flu, Raposo Tavares, o NPA Flu Roraima, o NPA Flu Rondônia, o NPA Flu Amapá, o navio de assistência hospitalar NASH Oswaldo Cruz e o NASH Soares de Meireles. Bonitos, uma flotilha é um pequeno grupo de navios. Essa notícia destaca, letra A, uma avaliação positiva sobre o desfile naval. Letra B, uma crítica à quantidade de embarcações presentes no evento. Letra C, um fato com destaque para informações sobre o desfile naval. Ou letra D, uma sugestão sobre onde deve acontecer o desfile naval. Bonitos, esse texto que acabamos de ler é uma notícia. Lembrando que ele é um gênero textual que tem como principal objetivo informar o público, destacando dados importantes e despertando interesse para o tema tratado. Sabendo disso, vamos analisar as alternativas e verificar qual delas está de acordo com o texto. A alternativa A sugere que a notícia faz uma avaliação positiva sobre o desfile naval, mas o texto não apresenta opiniões ou julgamentos, apenas descreve o evento que vai acontecer. Por isso, eliminamos essa opção. Na alternativa B, é afirmado que há uma crítica à quantidade de embarcações presentes no evento, mas o texto não faz críticas nem comentários sobre o número de navios. Ele apenas informa quais embarcações participarão do evento. Assim, descartamos essa alternativa. Vamos passar para a alternativa D. Ela diz que o texto faz uma sugestão sobre onde deve ocorrer o desfile naval. Na verdade, o texto informa com exatidão que o desfile será na Orla de Manaus, sem sugerir outro local. Desse modo, desconsideramos essa opção. Por fim, vamos observar a alternativa C. Ela indica que a notícia apresenta apenas um fato, com destaque para informações sobre o desfile naval. E isso está correto, pois o texto informa a realização do desfile, a data, o horário, o local e as embarcações que participarão. Não há opinião, avaliação ou sugestão. Apenas informações objetivas e reais. Assim, a letra C é o nosso gabarito. Agora, bonitos, é hora de praticar! Bom exercício para vocês! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a dica de hoje é... Vamos falar o que é fato e o que é opinião e observando isso em um texto. Mas quem tá animado aí? Quinto ano é vibração total, é energia, é alegria. Observa o texto conosco agora. Pega aí, olha aí, tá na tela. Escola recebe projeto OAB vai à escola com palestra sobre cidadania e bullying. Eu achei muito importante, porque às vezes a gente vê uma situação de bullying e acha que é só uma brincadeira, mas não é. Pode machucar muito quem sofre, disse a aluna. Muito bem, meus queridos alunos, voltando aqui, vocês perceberam que nesse texto nós temos uma parte que é fato e uma parte que é opinião. Observe, o título, OAB vai à escola fazer palestra, isso é fato, é algo concreto que aconteceu ou acontecerá, no caso aí já aconteceu. Agora imagina aí,
Quando a menina se posiciona, o que ela acha disso, que acha que é importante, que tem boa validação, porque não é brincadeira, apesar de parecer, não é brincadeira. Então esse posicionamento é a opinião de uma pessoa. Essa é a diferença. Fato, algo concreto que nós temos, e opinião, nós temos um posicionamento de alguém. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Brilha, garoto! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar, vamos praticar, vamos praticar. Leia o texto e responda a questão. Amazonas não terá desfile cívico-estudantil no dia 5 de setembro, informa SEDUC. O Amazonas não terá o tradicional desfile cívico-estudantil no dia 5 de setembro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Educação do Estado, SEDUC, ao G1. Segundo a pasta, na data, os estudantes estarão tendo aula normal. O evento era realizado todo dia 5 de setembro, no Sambódromo de Manaus, em comemoração à elevação do Amazonas à categoria de província, e costumava reunir estudantes de diversas escolas públicas do Estado. No entanto, neste ano, o governador Wilson Lima mudou a data do feriado para sexta-feira, 8. Essa notícia apresenta ao público: letra A, uma informação real e confirmada pelas autoridades estaduais. Letra B, uma opinião negativa sobre a não realização do desfile cívico. Letra C, uma avaliação positiva da ação do governo sobre o desfile. Ou letra D, fato e opinião, destacando que o governo deveria realizar o desfile. Tempo na telinha, bonitos! Vamos verificar as alternativas. Vamos começar pela alternativa D. Ela propõe que o texto mistura fato e opinião, dizendo que o governo deveria fazer o desfile. Porém, em nenhum momento o texto sugere que o desfile deveria acontecer, não havendo nenhum julgamento ou ideia pessoal do autor, com expressões como deveria ocorrer ou não concordo, que poderiam ser usadas nesse caso. Ao invés disso, tudo o que aparece são informações sobre a mudança. Portanto, desconsideramos essa alternativa. A alternativa B destaca que o texto apresenta uma opinião negativa sobre a não realização do desfile. Como vimos, bonitos, o texto não traz a opinião do autor, nem usa palavras que critiquem ou mostrem tristeza, descontentamento ou revolta. Ele apenas informa o que vai acontecer e quem tomou a decisão, o que também elimina essa alternativa. Vejamos agora a alternativa C. Ela aponta que há uma avaliação positiva da ação do governo. Bonitos! Da mesma forma que o texto não faz críticas negativas sobre a iniciativa, ele também não elogia o governo, nem mostra apoio à mudança. Ele só relata a decisão de forma neutra, sem comentários positivos. Assim, desconsideramos a letra C. Por fim, vamos analisar a letra A. Ela destaca que a notícia apresenta uma informação real e confirmada pelas autoridades estaduais. Isso está de acordo com o texto, pois vemos que ele informa que o tradicional desfile cívico-estudantil não ocorrerá no dia 5 de setembro. Esse dado foi divulgado por uma fonte segura e oficial.
a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, SEDUC, e foi publicada em um portal jornalístico confiável, G1. Além disso, o texto não expressa opiniões, julgamentos ou sentimentos. Ele apenas informa um fato concreto, respaldado por uma autoridade pública. Por isso, trata-se de uma notícia com finalidade informativa, baseada em fatos confirmados. Dessa forma, bonitos, a alternativa correta é a letra A. Agora, vamos para a próxima questão. Leia o texto e responda a questão. Primeira corrida, Viva Manaus! Esse super evento é para celebrar uma data tão importante para o nosso estado. Inscrições abertas a partir de 10 de agosto. Vai fazer parte desse momento histórico no centro da cidade. Esse cartaz publicitário apresenta: letra A, apenas um fato com destaque para informações sobre a corrida. Letra B, uma sugestão sobre onde deve ser a corrida Viva Manaus. Letra C, uma avaliação positiva sobre a atividade física corrida. Ou letra D, um fato e uma opinião, com informações importantes e uma avaliação? Agora é com vocês. E entre o cronômetro. Vamos analisar as alternativas, bonitos. A alternativa A propõe que o cartaz apresenta apenas um fato, com destaque para informações sobre a corrida. Embora o cartaz traga informações objetivas sobre o evento, ele também inclui uma avaliação positiva, como super evento, por exemplo. Ou seja, não temos apenas fatos no cartaz, o que desconsidera essa opção. Na alternativa B, há a indicação de uma sugestão sobre onde deve ser a corrida Viva Manaus. Porém, o cartaz não está sugerindo onde deve ser a corrida. Na verdade, ele está apenas informando que será no centro da cidade, sem dar nenhuma ideia de que poderia ser em outro lugar. Isso descarta essa alternativa. Já a alternativa C aponta que o cartaz apresenta uma avaliação positiva sobre a atividade física corrida. O cartaz fala sobre o evento em si, a Corrida Viva Manaus, mas não faz nenhuma avaliação direta sobre a prática de correr ou sobre a atividade física em si. O destaque é no evento e na sua importância para o estado. Assim, eliminamos a letra C. Agora, vamos analisar a alternativa D. Ela destaca que o cartaz apresenta um fato e uma opinião, com informações importantes e uma avaliação. Isso mesmo, bonitos! O cartaz traz informações reais, como a data da inscrição, 10 de agosto, e o local do evento, centro da cidade, que são fatos. Além disso, há uma avaliação positiva do evento, como podemos ver nas expressões super evento e momento histórico, demonstrando que o evento é visto de forma positiva. Desse modo, bonitos, a alternativa correta é a letra D. E agora, vamos para a última questão de hoje. Leia o texto e responda a questão. Elevação do Amazonas à categoria de província, da expectativa à realidade. O mês de setembro, para o amazonense, deveria ser de muita reflexão, sentimento de amor e comemorações, pois no dia 5 de setembro de 1850, a capitania de São José do Rio Negro foi elevada à categoria de província pela Lei nº 582, quando passou a ser chamada de Província do Amazonas. A história faz parte do conceito de cultura de um povo e que deve ser relembrado sempre. Porém, as autoridades contribuem para isso não acontecer. Esse texto destaca um ou uma. Letra A, fato.
pois as pessoas realmente não valorizam a data? B. Sugestão do autor de como a data deveria ser celebrada? Letra C. Acontecimento, pois destaca a celebração de um dia muito importante? Ou letra D. Opinião, pois elogia o empenho das autoridades para celebrar a data? Tempo na telinha. Vamos analisar as alternativas com calma e atenção, bonitos. A alternativa A sugere que o texto apresenta um fato, pois as pessoas realmente não valorizam a data, mas isso não é apresentado no texto como uma informação comprovada ou baseada em dados concretos. O autor não menciona pesquisas, números ou declarações oficiais que confirmem essa desvalorização por parte da população. Assim, trata-se de uma generalização feita a partir da perspectiva do autor, o que impede que isso seja classificado como um fato, o que elimina essa opção. Passemos para a alternativa C. Ela indica que o texto destaca um acontecimento, pois fala sobre a celebração de um dia importante. O texto até fala sobre um acontecimento histórico. A elevação do Amazonas à categoria de província. Mas o foco do texto não está em comemorar ou celebrar o dia, e sim em mostrar que esse dia deveria ser mais valorizado. Assim, descartamos essa alternativa. A alternativa D destaca que o texto relata uma opinião que elogia o empenho das autoridades para celebrar a data. Na verdade, é justamente o contrário, pois o autor critica o fato de que elas contribuem para que a data não seja lembrada, como vemos no trecho. Porém, as autoridades contribuem para isso não acontecer. Assim, desconsideramos a letra D. Por fim, vamos analisar a alternativa B. Ela indica que apresenta uma sugestão do autor sobre como a data deveria ser celebrada. É isso mesmo, bonitos. O autor diz logo no início do texto: o mês de setembro, para o amazonense, deveria ser de muita reflexão, sentimento de amor e comemorações. Isso é uma sugestão de como as pessoas poderiam valorizar mais essa data importante na história do Estado. Sendo assim, bonitos, a alternativa correta é a letra B. Bonitos, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!